Fala, meu povo, muito boa terça-feira de Liga dos Campeões para você. Se você está assistindo isso na quarta, porque esse vídeo também vale para quarta-feira, pelo menos metade dele, em teoria. Muito boa quarta-feira de Liga dos Campeões. O certo é muito boa sexta rodada de Champions para vocês. Vou fazer vídeo com informações e análises de algumas partidas e também com algumas dicas para vocês. Se você tem menos de 18 anos, pode usar as informações e as análises, mas não as dicas. Se você tem mais de 18 anos, pode usar as dicas também para jogar e se divertir na KTO, com responsabilidade e sem utilizar apostas esportivas como forma de investimento, simplesmente como forma de diversão, de deixar o jogo um pouco mais interessante. Se você é maior de 18 anos, é o que eu recomendo fortemente para vocês. Eu vou falar de jogos específicos como Girona, Liverpool, Atalanta e Real Madrid dessa terça-feira, e na quarta-feira alguma coisa de Atlético de Madrid, Slovan Bratislava, mas principalmente Juventus, Manchester City e Dortmund e Barcelona. São os jogos que eu estudei um pouco mais para falar para vocês. Estou aqui no Signal Iduna Park, no estádio do Borussia Dortmund. Faz muito frio aqui. A temperatura máxima hoje, terça-feira, é de 5 graus e amanhã é de 4. A mínima também não vai muito mais longe. A gente vai ficar perto do 0 grau hoje e de 1 grau amanhã. Então, se você está pensando em assistir Dortmund e Barcelona, abrigue-se e agasalhe-se. Lembrando que todos os jogos da quarta-feira são exclusividades TNT e Max, e também na terça-feira a gente tem quase a totalidade de exclusividade. Se você quer assistir todos os jogos da Liga dos Campeões, assine a Max para você assistir. O jogo de mais cedo hoje, das 2h45 da tarde do horário de Brasília, é do Super Liverpool contra um coitadinho Girona. E eu falo coitadinho Girona com dor no coração, porque achar alguém coitadinho é muito triste, mas o Girona tá de cabeça baixa, tá de moral baixa. A temporada se fez muito grande para o Girona, o que é normal. O Girona nem esperava e nem era para estar na Liga dos Campeões. O Girona entra na Champions League de uma forma não planejada. O time tinha disputado o último campeonato espanhol pensando em ficar na primeira divisão, porque era só o quarto ano dele na primeira divisão espanhola, e nem consecutivo era, tinha jogado 2 anos e jogava outra vez 2 anos mais, e acabou fazendo uma campanha tão boa que veio parar na Liga dos Campeões, mas não está conseguindo, né? Ganhou uma partida apenas do Bratislava em casa, perdeu do Sturm Graz, que não tinha pontos fora de casa na última rodada. Era para ter vencido, chegado a 6 pontos e tentar arrumar alguma coisinha nos 3 jogos finais. Ainda tem Liverpool, tem Arsenal, e ver onde que podia chegar. Girona chegou a ter uma sequência, de vez em quando eu vou olhar para baixo, é porque eu tô com outro celular aqui com as anotações, tá? De 3 vitórias e um empate na Liga, contando um empate fora de casa com Villarreal, que é bastante difícil. Aí nas últimas semanas perdeu o Sturm Graz, foi eliminado da Copa do Rei pro Logroñés, é um time da 4ª divisão, que jogou a prorrogação sem goleiro. O goleiro se machucou, o Logroñés já tinha feito todas as alterações, o Paul Arnau, um lateral esquerdo, foi jogar no gol, se virou bem na prorrogação e ainda pegou um pênalti do Abel Ruiz na disputa de pênaltis. O Girona caiu para um time da 4ª divisão. É verdade que a última cobrança, a do Stuani, que bateu na trave e depois quicou ou na linha ou dentro, eu tenho a impressão que quicou dentro, mas não tem VAR, videotecnologia nessas fases preliminares da Copa do Rei. Então o Girona caiu para um time da 4ª divisão e no final de semana tomou um 3-0 inapelável do Real Madrid, e um Girona que basicamente não fez nem cosquinha no Real Madrid no seu estádio. Tá de cabeça baixa o Girona e vai jogar contra o Liverpool, que só tem uma derrota na temporada até aqui, né? Perdeu aquele jogo do Nottingham Forest, é o líder do campeonato inglês. É o líder da Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento. Se ganhar, chega a 18 pontos. E ninguém sabe, mas é bastante provável, porque ainda não é matemático, que se classifique já para as oitavas de final, que já esteja entre os 8. O Liverpool vai com o desejo de ficar o quanto mais acima possível na tabela, porque em teoria, quanto mais acima na tabela, você terá adversários mais acessíveis mais para frente, mas é impossível saber pela classificação e como ela vai na Liga dos Campeões. Notícia da semana é que o Liverpool ofereceu um contrato ao Mohamed Salah, que vinha cobrando publicamente uma postura da diretoria do Liverpool. Já tinha saído na semana passada informações sobre início de conversa também com Virgil van Dijk, lembrando que Salah, Van Dijk e Arnold terminam um contrato nessa temporada, e pelo menos 2 desses 3 já estão com conversas ongoing com o Liverpool, em andamento, para renovar os seus contratos. É um time realmente muito bom, muito forte. Eu já falei aqui em alguns cafés com o Beckler, né, sobre a força desse time, que combina muito bem as jogadas, que ataca muito bem em ataques posicionais, mas principalmente quando consegue correr, tem espaço para as transições. É um time que já tinha essa característica com o Klopp e que segue tendo com o Slot, que corre muito bem. Gakpo, Luiz Dias,
Jones, especialmente Mohamed Salah, tem bons lançadores como McAllister, como os laterais, como o Van Dijk também, que é um bom passador de bolas longas. Enfim, é um Liverpool que corre muito bem, mas que quando joga em estático, né, quando está todo posicionado no campo do adversário, o adversário todo posicionado atrás, também vai muito bem. Olho só em uma coisa do Liverpool, porque nas últimas 2 partidas tomou 5 gols fora de casa. Tomou 2 gols do Southampton, venceu por 3-2, e tomou 3 gols do Newcastle, no empate por 3-3. Então, não é normal que esse time, nesta temporada, sofra muitos gols, mas nas 2 últimas vezes que saiu de Anfield, tomou 5. Vamos ver se é uma tendência, se o Girona consegue fazer alguma coisa contra o Liverpool. Acho complicado. Aqui, a dica que eu dou para vocês, eu não vou colocar as odds exatamente, simplesmente porque elas são muito dinâmicas, né? Quando eu vi, estava por volta de 2, que Liverpool vence por menos 1,5. O que isso quer dizer? Que o Liverpool vai vencer por pelo menos 2 gols de diferença. É como se o Liverpool começasse perdendo o jogo por 1,5 e para ganhar ele tem que fazer pelo menos 2 gols. Tem que ganhar por 2 gols de diferença. Aí ele ganharia de 2 a menos 1,5, né? Ele ganharia por meio gol de diferença. Essa é a lógica, só para vocês entenderem quem é iniciante neste mundo. Então, menos 1,5, pagando cerca de 2. Para um Girona de cabeça baixa, que acabou de tomar 3 do Real Madrid, e um Liverpool que consegue macetar muito bem seus adversários, com uma odd na casa dos 2, eu acho que é uma muito boa dica para vocês irem lá na KTO e se divertir. O outro jogo de hoje é um jogo que inspira algum drama do Real Madrid, mas eu não vejo assim tão dramática a situação do Real Madrid, tá? O Real Madrid tem 2 vitórias e 3 derrotas na Champions. Hoje pega um adversário duríssimo. Vamos supor que ele perca. Se ele tiver 4 derrotas e 2 vitórias, os 2 últimos jogos do Real Madrid são relativamente mais simples. E ele ganhando esses dois jogos, ele faz 12 pontos e ele vai estar entre os 24. Se ele ganhar um dos últimos 2, ele faz 9 pontos, ele vai estar entre os 24. E a partir daí ele tem que jogar um playoff, muito provavelmente, mesmo se ele ganhar os 3 jogos e chegar aos 15, ele vai ter que jogar esse playoff. E cara, em fevereiro é outro mundo futebolístico. Em fevereiro o Real Madrid pode estar completamente encorpado, muito bem, jogando um futebol sensacional, irresistível. E certamente nem se ele não estiver nesse estado, mesmo que ele esteja mais ou menos como ele está agora, né, alternando alguns bons jogos e outros jogos nem tão bons assim, ele vai ser o pior adversário que qualquer adversário, ele vai ser o pior rival que qualquer adversário quer ter pela frente. Pela força que ele tem na Champions, por como ele conhece essa competição, pela casca que ele tem, pelo que ele gera emocionalmente nos seus rivais, por tudo isso que eu falei. Então, a Champions do Real Madrid vai começar em fevereiro. O que tem de muito negativo primeiro, que ele pode cair, é futebol, ele pode chegar em fevereiro e ser derrotado. E também, mesmo que ele passe, ele vai ter 2 jogos a mais para colocar no calendário, vai ficar com um calendário muito cheio. Isso pode atrapalhar talvez o Real Madrid mais para frente até, em Campeonato Espanhol, em Copa do Rei, em Liga dos Campeões, sair enchendo ainda mais o seu calendário. A Atalanta, meu povo, 9 vitórias e 1 empate nos últimos 10 jogos. A Atalanta é líder do campeonato italiano, vem muito bem na Champions também, só sofreu 1 gol. O Retegui é o artilheiro do time no campeonato italiano. A Atalanta que já perdeu do Real Madrid nessa temporada, né, na Supercopa. Eu acho que naquele jogo a Atalanta jogou 55, 60 minutos muito bem e depois não resistiu ao Real Madrid, depois que tomou um gol ficou muito difícil. Mas a Atalanta é um time que depende muito da questão física para jogar bem, porque faz marcações de perseguições muito longas individuais, é um time que ataca também de forma muito rápida, que termina as jogadas muito rápida. Então a posse de bola está sempre... tem pouco controle do jogo da Atalanta com a posse de bola. Então, para atacar tanto em velocidade, para defender de forma individual, com perseguições individuais, esse time precisa estar fisicamente bem. E normalmente o time fica bem mais para o meio, para o final da temporada, porque não tem tantos jogadores convocados para seleções, é uma das razões, e consegue descansar os jogadores na data FIFA, como foi setembro, outubro, novembro, ou seja, fisicamente o time está bem. E o Real Madrid vai ter um péssimo adversário pela frente, o jogo é em Bérgamo, é na casa da Atalanta. Real Madrid não vai ter o Mendy, que se machucou na partida contra o Girona, está tudo bem com o Bellingham, está pronto para jogar, mas o Vinícius está de volta. O Vinícius ontem postou, inclusive, falando que ele está de volta e tal. Foram 4 jogos sem ele, 2 vitórias sobre Getafe e Girona e 2 derrotas sobre Liverpool e Atlético de Bilbao. O time fez 6 gols e tomou 4. O Mbappé marcou 2 gols e perdeu 2 pênaltis. Tem uma curiosidade linguística aqui para vocês. Por que a gente fala Getafe e Girona, se os dois são com G? Porque Getafe é uma cidade espanhola. Então se pronuncia em espanhol G, o G com som de R, né?
E em catalão, o G se pronuncia com som de G mesmo. Então, Girona é Girona e não Girona. Só para vocês verem essa curiosidade linguística. A partir de agora, voltamos a falar de futebol. Destaque para o Real Madrid e para o Bellingham, meu povo. Eu já alertei em alguns cafés com vocês, os vídeos que eu faço na segunda-feira, analisando as partidas que eu assisti. Do bom momento que o Bellingham está vivendo, são 5 partidas consecutivas marcando. Só um gol de pênalti, outros 4 gols de bola rolando. Além de tudo, deu uma assistência maravilhosa para o Arda Güler no final de semana contra o Girona, né? Então, destaque para o Bellingham, para Mbappé, para Vinícius, para Rodrigo, enfim, o Real Madrid está encorpando de novo, não vai ter os laterais, não tem o Carvajal de um lado, não tem o Mendy do outro, vai jogar com o Lucas Vázquez e com o Fran Garcia, não tem o Militão, deve jogar o Tchouaméni na zaga, ou joga o Asensio, vamos ver o que vai preferir o Carlo Ancelotti, talvez o Tchouaméni pela experiência, mas o Asensio sempre que jogou foi muito bem, e o Tchouaméni voltou na última partida para jogar por ali. Dica para esse jogo, cara, tem uma dica que eu acho que, por respeito e hierarquia, a gente não pode perder, que é Real Madrid, empate anula a mais ou menos 2. 2 se você colocar R$1, você tem 2 de retorno, né? Então, se o jogo for empate, anula, você tem o seu dinheiro de volta, e se o Real Madrid vencer, tá pagando cerca de 2. Real Madrid na Liga dos Campeões, pagando 2 com empate anula, não tem como ser outra coisa que não isso. Mostra o momento da Atalanta, como é bom, mostra o momento do Real Madrid, como não é tão bom assim, e que a Atalanta é favorita para esse jogo. Mas eu, por prudência, se tem qualquer jogo do Real Madrid contra qualquer um, que uma vitória do Real Madrid está pagando 2 e o empate ainda anula, ou seja, a gente só perde aqui se a Atalanta vencer o jogo, eu iria desse. Real Madrid, vocês vão achar lá Real Madrid 0, Real Madrid 0-0, que é o handicap, né, para quem já é mais habitual. Mas procura empate anula. Real Madrid a 2 são as duas análises, informações e dicas que eu dou para vocês desta terça-feira. Virando a página para quarta-feira, vou deixar o jogo aqui de Dortmund por último. Vou passar primeiro por Atlético de Madrid e Slovan Bratislava. Esse jogo pode ser a 10ª vitória consecutiva do Atlético de Madrid, que venceu os últimos 9 jogos, fez 20 gols nas últimas 5 partidas, uma média de 4 gols marcados por jogo. Tem a vitória sensacional no final de semana sobre o Sevilha, 4-3, estava perdendo por 3-1 até os 15 do segundo tempo, e virou e ganhou com gol aos 49. Teve 5-0 no Valladolid, que custou o emprego do Paulo Pessolano, ex-técnico do Cruzeiro. Tem vitória contra time mais modesto na Copa do Rei, teve 5-0 contra, não me lembro quem agora, mas foi na Liga dos Campeões, Slavia Praga, Sparta Praga, né? Sparta Praga na Liga dos Campeões. Nessa sequência de vitórias, tem um jogo muito difícil contra o PSG fora, que o Atlético também ganhou no finalzinho. É um time que ganha muitos jogos nos minutos finais, nos acréscimos, porque tem essa alma, e voltou a ter essa alma, coisa que parecia ter perdido em algum momento, mas está mostrando essa temporada que também tem. Eu já falei em alguns jogos do Barcelona, né, que o Barça tem ganhado todos os jogos que ele vai muito bem. O Atlético de Madrid tem ganhado todos os jogos que no final tem pontuado, porque contra o Real Madrid foi buscar um empate. Todos os jogos que no final deixam o Atlético de Madrid vivo. Isso dá uma casca, uma confiança para o time muito grande. O Atlético de Madrid está nesse momento e vai jogar contra o Slovan Bratislava, que tem a pior defesa da Champions, tomou 18 gols em 5 rodadas até aqui, tem uma média de gols sofridos de mais de 3 por jogo na Liga dos Campeões. Sobre a análise desse jogo, tudo que seja o Atlético de Madrid ganhar por muitos gols, ainda assim não paga tão bem, não tem um retorno tão bom. Então aqui eu vou de uma combinada com vocês. Atlético de Madrid menos 2, asiático, ou seja, se o Atlético de Madrid vencer por mais 2 gols de diferença, dá nós, por exatamente 2 gols de diferença, anula, e tudo que seja Atlético de Madrid vencer por um gol de diferença, empate ou vitória do Slovan Bratislava, a gente perde. Eu estou apostando aqui que o Atlético de Madrid vai vencer por mais do que 2 gols de diferença. Isso ainda assim não dá um valor tão alto, então eu somo isso daqui com o Stuttgart ganhando do Young Boys, que também é um time lá de parte de baixo da tabela. O jogo é aqui na Alemanha, em Stuttgart, e o Stuttgart para mim é um muito bom time. Nem começou a Champions também assim, tem só 5 pontos, mas acho que é bom time e eu acho que vai se classificar, tá? O último jogo é com o PSG, olho, que o Stuttgart pode até tirar o PSG do grupo dos 24. Se somar Atlético de Madrid menos 2, mais Stuttgart ganhando do Young Boys, a gente tem aí uma odd na casa de 2, na casa de 1.8, que eu acho que já vale para começar a quarta-feira. Quarta-feira também tem Juventus e Manchester City. É um jogo que eu acho muito interessante, porque eu pensava que o Manchester City, depois da primeira vitória, conseguiria embalar de novo e normalmente ganhar os seus jogos, mas no final de semana empatou com o Crystal Palace 2-2. O Manchester City tem uma vitória nos últimos 9 jogos,
É uma doideira, é completamente diferente do padrão do Manchester City praticamente da sua última década, e só ganhou uma vez nos últimos 9 jogos, com muitos gols sofridos. 21 gols sofridos nessa sequência de 9 partidas do Manchester City, uma média de mais de 2 gols sofridos por jogo. Tem problemas na defesa. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não sei se o Pep Guardiola já disse quem joga, quem não joga, mas eu vi que Akanji era dúvida, Stones fora e aqui acho que fora também. São 3 dos zagueiros do Manchester City, que às vezes jogam todos eles e mais um, né, para formar uma linha de 4 zagueiros. Esses 3 zagueiros do Manchester City fora. Pode ser que o Rico Lewis jogue como lateral esquerdo e o Rúben Dias forme a dupla de zaga com o Gvardiol, com o Kyle Walker jogando pela direita. Ainda não conta com o Kovacic. Daí para frente já tem um pouco mais de normalidade, né? Tem Gundogan, tem Savinho, tem De Bruyne, Bernardo, tem Haaland. O Foden também é dúvida ainda, mas basicamente tem muitas boas opções para frente, não para trás, o técnico Pep Guardiola. A Juventus, por outro lado, teve a volta do Vlahovic no final de semana. Vlahovic só fez 2 gols nas últimas 8 partidas que ele atuou. Chegou a ficar 3 jogos fora por um problema muscular. 2 gols em 8 jogos, 2 gols em 2 meses para o Vlahovic. Do início de outubro para cá, ele só fez 2 gols com a camisa da Juventus. Ele tem 6 gols no campeonato italiano, em 13 participações até aqui. A Juventus só perdeu uma vez na temporada, então parece que é uma temporada sensacional, mas não, porque a Juventus não para de empatar. São 4 empates consecutivos e 8 empates nos últimos 10 jogos da Juve. Isso sugere pra gente, o Manchester City não tá ganhando de ninguém. A Juventus só empata? Bom, isso aqui também vai dar um empate, né? Eu não vou por aí não, tá? Manchester City tá pagando quase 1.9. E eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Quem tá empatando muito como a Juventus tá muito perto de ganhar ou de perder. E jogando contra o Manchester City, eu acho que você tá mais perto de perder se você tá empatando muitas vezes. Ainda que seja esse Manchester City esquisito dos últimos meses, né? Das últimas semanas. Então, assim como eu, por respeito ao Real Madrid, se tem um jogo do Real Madrid que tá pagando 2 com empate anulando o Real Madrid, eu vou. Independentemente do momento do time ou do adversário, se tem o Manchester City jogando contra um time tão irregular, ou regular, né? No caso da Juventus, porque sempre empata, como a Juve, ainda que o momento do Manchester City não seja convidativo, quase 1.9, a gente quase não vê em nenhum jogo do Manchester City, a não ser que seja um jogo contra o próprio Real Madrid, um jogo contra o Liverpool, esse tipo de jogo, o que não é hoje esse tipo de jogo contra a Juve, porque a Juve não é esse tipo de adversário, simplesmente, mas 1.9, por respeito ao Manchester City, pra mim é pegar ou largar. E eu pego essa, tá? 1.9, vitória do Manchester City contra a Juventus. Aliás, o Manchester City que nunca ganhou da Juve. 5 partidas, 3 derrotas e 2 empates, se eu não estou enganado. Nunca ganhou da Juventus, mas também a última vez que jogaram foi em 2015. Era um outro Manchester City, também uma outra Juve, né? Que na última década deu uma enfraquecida, especialmente nos últimos 4, 5 anos. Enfim, meu povo, 18 minutos de vídeo para chegar em Borussia Dortmund e Barcelona. Aqui, muitos gols, tá? Eu não espero nada menos do que muitos gols. Inclusive, a dica que eu dou para vocês logo de cara, e aí vem a análise jornalística depois, é mais do que 3 gols e meio, ou seja, que vão sair pelo menos 4 gols no jogo. Isso tem um valor de aproximadamente 2. E eu me baseio em quê para isso? A média de gols do Borussia Dortmund na temporada é de mais do que 3,5. É uma média de 3,6 gols, somando gols marcados e sofridos, né? O Dortmund fez 44 gols e tomou 28 em 20 jogos. E o Barcelona tem uma média de gols nas suas partidas de 4,18. O Barça fez 68 gols, é o melhor ataque da Europa até aqui, e o Barcelona tomou 24 gols em 22 partidas. Então, se um time tem uma média de 3,6 nos seus jogos e o outro 4,18, é de se esperar que aqui seja uma troca de golpes muito grande, soco e porradaria para um lado e para o outro, e que aí eu acho que pode cair para qualquer lado. Eu acho que o Dortmund pode encaixar um grande jogo e vencer bem o Barcelona, se conseguir conter os ataques do Barça, especialmente sair da pressão forte do Barcelona e contra-atacar em velocidade com o Gittens, que é muito rápido, e o Guirassy aproveitando para puxar defensores, para marcar a última linha, e o Gittens entrando de segunda linha nas costas da defesa do Barça, coisa que o Betis conseguiu fazer. Eu acho que é uma muito boa forma de ganhar do Barcelona, e os adversários já perceberam que esta é a forma de ganhar do Barcelona. Conseguir conter os ataques do Barça, evitar que o Barça seja muito perigoso, se fechar, e na hora que recuperar a bola, tão importante como recuperar a bola é não perder ela logo depois.
Porque se perde logo depois, o Barça está perto de te machucar e de fazer um gol. E se você não perde a bola logo depois e sai da primeira pressão do Barcelona, você normalmente vai ter bom campo para correr, boas chances de contra-atacar, ou de correr, ou de passar, e o Dortmund, porque esse é um estilo de jogo muito alemão, faz isso muito bem. Então é um jogo de encaixes muito bom para o Dortmund, mas também é um jogo de encaixes muito bom para o Barcelona, porque o Barça hoje joga num estilo muito alemão também, muito Bundesliga do Hansi Flick. Pouco controle de jogo, pouco se defender com a bola nos pés e sempre querer atacar, o que gera descontrole, espaço nas costas da sua defesa. Algumas coisas específicas sobre os times. Borussia Dortmund aqui no seu estádio essa temporada. 8 vitórias e 1 empate, 27 gols marcados. O Dortmund em casa tem uma média de 3 gols por jogo, vai muito bem. Individualmente, eu destaco para vocês o Jamie Byron Gittens, jogador inglês, que marcou nas últimas 4 partidas, é o vice-artilheiro do time com 9 gols, o Guirassy tem 10. É um jogador que antes, inclusive eu conheço aqui algumas pessoas do Dortmund que já há algum tempo me alertam sobre ele, falam que é um jogador muito instintivo, de correr, de velocidade, mas que também tem adicionado outras coisas no seu jogo melhores, e hoje o Sarrin, o técnico do Dortmund, falava sobre isso, de como ele tem pressionado melhor, trabalhado sem a bola, entendido melhor os espaços. É realmente um jogador que está evoluindo muito e está evoluindo bem, dá para ficar de olho nele, joga bem aberto pela esquerda, vai ser um problemaço para o Koundé e para o Pau Cubarsí, que jogam naquele setor, e é um problema para o Barça também parar um jogador tão rápido como ele. Desfalques do Borussia Dortmund. Schürrle e Anton estão lesionados na defesa. O Schürrle hoje não quiseram dar detalhes, mas parece que é uma lesão mais longa, que vai tirar ele de mais tempo dos campos. O Henry Can vai jogar na zaga, embora tenha alguns problemas nas costas e tal, ainda está com algumas dores, mas vai jogar na zaga do lado do Schlotterbeck. Esse eu gosto muito, desde a temporada passada. Vocês devem se lembrar de um vídeo que eu fiz aqui analisando o Dortmund, e tanto que eu falei do Schlotterbeck, fazia dupla com o Hummels até então. O Julian Brandt está fora também. Isso é péssimo para o Dortmund e é ótimo para o Barcelona. É o jogador mais talentoso de sair da pressão, quando sobe para pressionar, como que ele gira bem, como é que ele acha passes curtos, e depois como ele tem passe longo e como ele chega bem de segunda linha. É realmente um desfalque muito importante para o Dortmund não ter o Julian Brandt. E ainda tem algumas dúvidas. O Bayer, o Maximilian, né? Bayer, jogador contratado essa temporada, que saiu machucado no final de semana, é dúvida, e o ADM, que não joga há 2 meses, o ADM, o último jogo dele foi em 1º de outubro, ainda estava indo muito bem na temporada, já tinha 5 gols marcados e tal, tá treinando com o grupo, e tanto o Bayer como o ADM, o Sarrin diz que vai decidir só na quarta-feira se eles vão jogar ou não. Ian Couto foi contratado essa temporada, já se machucou 2 vezes, só começou jogando 3 partidas até aqui. Nesse momento também está voltando aos poucos, jogou alguns minutos contra o Bayern, não jogou no final de semana contra o Mönchengladbach, e deve começar no banco para o Ryerson, mas a gente pode ver daqui a pouco o lateral direito brasileiro em algum momento da partida em campo contra o Barça. Tinha falado do Gittens, que tem 9 gols, o destaque do time, o artilheiro pelo menos, é o Guirassy, com 10 gols marcados, 3 assistências em 16 jogos pelo Borussia Dortmund. Ele chegou para substituir o Füllkrug, vem de uma muito boa temporada pelo Stuttgart, o Guirassy, e chega nessa temporada ao Borussia Dortmund justamente para substituir o atacante alemão que foi jogar no West Ham. Do lado do Barça, meu povo, volta Ronald Araújo. Ainda não jogou nessa temporada nem 1 minuto, é o único jogador do elenco principal que ainda não jogou nessa temporada. O Ronald Araújo, que a última partida que ele fez foi em 18 de julho contra a seleção brasileira, então tem 5 meses que ele tá fora do time, não deve começar jogando, nem muito menos, né? Vai ficar no banco de reservas, assim, ele viaja mais para se sentir parte de novo, caso uma eventualidade aconteça, quem sabe jogar uns minutinhos finais, mas depois de uma lesão muscular, mais uma que tem o Ronald Araújo tão grave, o normal é que ele vai entrando no time aos poucos e tal, é um jogador para Supercopa da Espanha, para que na segunda quinzena de janeiro ele já possa brigar por posição. Acho que, pelo que a gente tem visto do Hans Flick, de ir com muita calma com os jogadores lesionados e entender que vai precisar dos caras a temporada inteira, acho que é uma muito boa notícia que volte o Araújo. É um zagueiro rápido, que preenche a área, que domina a área. O Barcelona tem se defendido muito mal perto do seu gol, e o Ronald Araújo vai muito bem para esse time de defesa. Acho que muito melhor do que o Pau Cubarsí. E acho que ele vai ser importante mais para frente na temporada. Por enquanto, é boa notícia que ele volte a estar. Fora de casa na temporada já são 13 jogos do Barça, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, é um aproveitamento ok, né? Sim, né? Tropeçar 5 de 13
para um clube como o Barcelona, com as ambições que tem, e com o rival que tem, como é o Real Madrid, e até o Atlético de Madrid, esses tropeços são, desses 5 tropeços, 4 são na Liga. Então isso penaliza muito, e na Champions perdeu aquele jogo para o Mônaco, quando teve o Eric Garcia expulso, ainda aos 10 minutos do primeiro tempo. Rafinha, Lewandowski e Dani Olmo saíram no último jogo poupados, pensando nesse jogo daqui, contra o Borussia Dortmund. Contra o Dortmund, aliás, historicamente, são 4 confrontos, 2 vitórias do Barça, 2 empates. O Barcelona marcou 6 gols no Borussia Dortmund, nesses 4 jogos. 2 brasileiros. Os 2 times fizeram a Supercopa da Europa em 98. O Dortmund tinha ganhado a Champions, depois ganhou aquele Mundial do Cruzeiro. E o Barcelona tinha ganhado a Copa da UEFA 96, 97, com o Ronaldo, fenômeno, inclusive, jogando muito bem. Nem jogou essa Supercopa porque ele tinha ido para a Inter. E o Barça tinha 3 brasileiros no elenco. O Rivaldo, o Giovani e o Sonny Anderson. Rivaldo marcou em Barcelona. O Barça ganhou a ida 2-0, com gols do Luiz Henrique e do Rivaldo. E na volta aqui, o Giovani, que era aquele Giovani que saiu do Santos em 95, o Giovani marcou e o Barcelona empatou com o Dortmund 1-1. Depois eles jogaram temporada 19 e 20 aqui, um empate por 0-0, e o Barcelona ganhou no Camp Nou por 3-1 do Borussia Dortmund. São os únicos 4 enfrentamentos entre essas equipes na sua história. Tem algo interessante, que a gente tem o máximo de lei do ex que existe. Eu desconheço algum outro caso de lei do ex tão poderoso como Lewandowski contra o Borussia Dortmund. São 26 jogos contra o Dortmund e 27 gols marcados. Uma coisa que de vez em quando você joga contra o seu ex-time e marca. Outra coisa é que você tem uma média de mais do que um gol por jogo depois de 26 enfrentamentos, como tem o Lewandowski contra o Borussia Dortmund, todos eles pelo Bayern de Munique, e agora vai ter pelo Barcelona também a chance de marcar contra o Borussia Dortmund. São as informações do jogo. Barcelona deve ir com o mesmo time que jogou a partida contra o Betis, e o Borussia Dortmund com algumas modificações em relação ao time das últimas rodadas, por esses problemas do Bayer e também do Brandt, além da defesa do Niklas Süle. Pouca gente no banco de reservas do Dortmund, tá? Os que começam são muito melhores dos que terminam as partidas por conta de todas essas lesões. A minha dica, como eu disse antes, é que saem mais do que 3 gols aqui. Pelo menos 4 gols. É a dica que eu dou pra vocês. É isso, meu povo. Espero que vocês aproveitem os jogos. Uma prévia bastante longa aqui pra vocês. E que vamos ver o quanto que a gente acerta. O mais importante aqui são as informações jornalísticas, as análises e as opiniões sobre os jogos. E aí, as dicas são para você brincar, para você se divertir e tal, mas o mais importante, como jornalista que sou, é passar informações jornalísticas. Valeu, gente, um abraço para vocês, boa terça, boa quarta de Liga dos Campeões, é a 6ª rodada de 8, as 2 próximas no final de janeiro.